Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Toda vez que, toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós lemos a primeira frase, diz assim: criou Deus os céus e a terra. Em seguida, o versículo 2 diz o seguinte: a terra, porém, era sem forma e vazia. E a terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Exatamente o que aconteceu no início da criação continua acontecendo na vida de muitas pessoas. Provavelmente, você que está nos assistindo nesse momento deve ter a sua vida vazia e sem forma. Você já foi em muitas igrejas, você é religiosa, você é uma pessoa caridosa, você não faz mal a ninguém, mas a sua vida é amorfa, quer dizer, sem forma, está vazia. Nós vamos falar sobre isso, como pode isso acontecer nos dias atuais. Voltamos já já. Quando a vida é sem forma e vazia, mas você não tem nenhum compromisso com Deus, então é admissível isso, é ou não é? A pessoa não tem nenhum compromisso com Deus, a pessoa não é de fé, a pessoa não tem regras, não tem disciplina, enfim, ela faz o que bem entende da vida dela. Então a vida dela se transforma numa vida sem forma e vazia. Aliás, quando nasceu já era sem forma e vazia. E continua, porque ela não está aí, não está nem aí para o que Deus fala na sua palavra. Então, quando a vida dessas pessoas é vazia e sem forma, é justificável. O que não é justificável é quando a pessoa crê em Deus. É ou não é? Como é que pode uma pessoa que crê em Deus, crê tanto em Deus, e ter a sua vida sem forma e vazia? Por que essa crença, essa fé que ela tem nele não se materializa na sua vida, não muda a sua vida, não traz uma vida no mínimo, de respeito, uma vida que realmente possa se dizer: eu estou viva, eu estou vivo. Não é verdade, minha amiga? Então, preste bastante atenção. Por que a vida das pessoas, muitas pessoas que têm crido em Deus e mantêm-se sem forma e vazia, isso acontece porque as pessoas não entendem a lei do dar e receber, não compreendem essa lei. Essa lei não existe para elas, elas querem receber, mas não querem dar. Ora, nós vimos na semana passada o que Deus falou sobre a sua palavra. A sua palavra diz claramente que, assim como a chuva cai sobre a terra e dá semente, ou melhor, multiplica a semente, multiplica aquilo que tem na terra, os nutrientes da terra, e faz trazer pão para o nosso lar, assim também diz o Senhor: a minha palavra não voltará para mim vazia. Isso é um fato. A
palavra de Deus não pode voltar vazia. Mas você insiste, mas bispo, tudo bem, eu creio na palavra de Deus. Eu creio, olha, eu leio aquele Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas, de fato, tudo está me faltando. Está me faltando uma família, está me faltando comida, está me faltando trabalho, está me faltando dinheiro, está me faltando saúde, está me faltando paz, enfim, está me faltando tudo. Mas eu creio nessa palavra. Então, por que ela não acontece na minha vida? Por quê? Ora, minha amiga e meu amigo, nós temos que entender que quando há receptividade à palavra de Deus, quando a gente recebe a palavra de Deus e a aplica, ou a aplica na nossa própria vida, quando nós nos disciplinamos, quando nós tomamos atitudes, quando nós nos comportamos de acordo com aquilo que está escrito, então aí sim vem o resultado da palavra. Mas se a palavra cai no nosso ser, no nosso coração, a gente não dá um mínimo para ela, a gente não coloca em prática, então ela não vai trazer nenhum benefício. Nenhum benefício. Você sabe que, assim como o Espírito de Deus pairava sobre as águas no início de todas as coisas, e quando ele falou, quando ele disse, haja luz, imediatamente as trevas se dissiparam e a luz se fez. Houve uma obediência. As trevas não aguentaram a palavra do Espírito de Deus. As trevas não resistiram à palavra de Deus. E elas sumiram, e a luz se fez e ocupou o lugar delas. Ora, tudo em seguida foi criado mediante a palavra de Deus, a pronunciação da palavra de Deus. Haja isso, haja aquilo. E as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. Tudo se fez novo com a palavra de Deus. Mas a única criação, a única criatura que é rebelde, é teimosa, é cabeçuda, e que pode obedecer, tem inteligência para obedecer, tem capacidade para obedecer, e não obedece, é o ser humano. Então a palavra de Deus cai na vida dela. A palavra de Deus se encaixa de acordo com a sua necessidade, em todas as suas necessidades, mas ela é teimosa. É como eu falei da outra vez, há 2 semanas atrás, do jumento, né? Você sabe que o jumento é o animal mais teimoso que tem na face da terra. Ele é teimoso, ele é tinhoso. Quem lida com animais, quem lida com o jumento, sabe que o jumento é tinhoso, é temperamental, parece o ser humano. Ele parece com o ser humano, porque ele é teimoso. Quando ele empaca, quando ele cisma de não andar, já era. Você pode saltar e ir a pé, porque ele não vai sair dali. Assim também é o ser humano. A palavra de Deus vem com clareza. Vem com clareza. Ele sabe, o homem sabe o que tem que fazer, mas ele não dá a mínima. Então, o que adianta a palavra de Deus para essa pessoa? Essa pessoa tem ouvidos para ouvi-la, mas não tem coragem para obedecê-la, para colocá-la em prática. Então,
acontece nada. E isso acontece, esse tipo de pessoa está dentro de igrejas. É religiosa, é gente religiosa. Que quando ouve a palavra de Deus até acha bonito. É ou não é? Chora. Sim ou não? Às vezes a pessoa chora. Ela chora de emoção por saber das histórias do passado. Mas o que adianta isso? Ela chora, mas não pratica, não obedece. Então não tem resultado. Não tem resultado. Você sabe que o casamento é a concordância de duas pessoas. Duas pessoas concordam entre si. Então, a palavra de Deus é Deus. E nós somos a pessoa, nós somos a terra que recebe a palavra. Então, quando a palavra de Deus cai dentro de nós, e se há receptividade, se há aceitação, humildade para praticá-la, obedecê-la, se comportar de acordo com o que ela ensina, então ela faz dar frutos por toda a eternidade. Jesus falou isso. Ele falou sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador. E nós falamos isso aqui há 2 ou 3 semanas atrás. Quando a semente caiu na boa terra, ela produziu a 100 por uma. Quer dizer, cada semente se multiplicou por 100. Cada semente também se multiplicou por 60. E há outro tipo de terra, então, a semente se multiplicou apenas por 30. Mas se multiplicaram. Assim é a vida da gente. A nossa vida é o resultado da prática da palavra que nós ouvimos. Se nós ouvimos a palavra de Deus, que traz fé, segurança, que fortalece a nossa vida, então nós vamos ser beneficiados com ela, nós vamos multiplicar, nós vamos ser abençoados. E eu posso falar isso para vocês. Se você assistir o filme Nada a Perder, você vai ver a luta que nós tivemos para levar a palavra às pessoas. E houve tantos empecilhos, e houve tantas barreiras. E eu só queria levar a palavra para as pessoas, a palavra que eu tinha abraçado, a palavra que tinha frutificado em mim. Eu queria passar para as pessoas, mas quantas barreiras, você não tem ideia, eu enfrentei. Eu enfrentei barreiras dentro da minha própria igreja. O próprio bispo, o meu bispo, ele não acreditava em mim. Eu acreditava na palavra que ele estava pregando, mas ele não acreditava em mim. É muito forte isso, né? É muito forte. E não só os colegas, os amigos. Ninguém acreditava em mim. Ninguém. Literalmente ninguém, a não ser a Esther, a minha esposa, e a minha mãe, minha saudosa mãe. Só essas duas pessoas acreditaram em mim. Mas tem uma terceira que também acreditava, que era o Espírito Santo. Mas houve na minha parte uma crença. Eu coloquei em prática. Eu queria dar para as outras pessoas, dividir com as outras pessoas aquilo que eu faço há 50 e poucos anos. Mas houve tantas dificuldades, barreiras por todos os lados, barreiras dentro do trabalho, barreiras na escola, na faculdade, barreiras na igreja, barreiras por tudo quanto é lado. Mas, finalmente,
todas as barreiras foram caindo, caiu outra, e foram caindo, até que chegou um momento que finalmente nós vencemos, nós conseguimos quebrar toda a perseguição, todas aquelas barreiras, todo o antagonismo, a incredulidade, aquilo que as pessoas que não conhecem o Senhor costumam fazer. Mas nós permanecemos firmes, houve perseverança. Assim como a jumenta é teimosa, existe a jumenta que é teimosa, assim também existem muitas pessoas que são como a jumenta teimosa. Eu era ao contrário, eu era perseverante, eu não desistia, porque eu sabia em quem estava crendo. E é isso que Deus espera de nós. Deus deve ter permitido todas aquelas barreiras que eu enfrentei. E Ele permitiu para que eu mostrasse, provasse para mim mesmo que eu cria, e para as demais pessoas. As dificuldades, os problemas, injustiças, perseguições, difamações, toda a sorte de negatividade eu encontrei, mas permaneci firme, lutando, perseverando e enfrentando o inferno, e finalmente eu venci. E é isso que acontece. Essa palavra, a palavra de Deus, que pairava sobre as águas, ela desceu a mim e fez de mim uma nova criatura. E através da minha pessoa, muitas pessoas, milhões de pessoas também alcançaram. Porque ela, a palavra, é a palavra de Deus. Não era a minha palavra. Eu apenas falo a palavra de Deus. Eu transmito a palavra de Deus. Eu divido com as pessoas que querem a palavra de Deus. Dizem, o Bispo Macedo é bilionário. Graças a Deus, eu não sou bilionário. Eu sou quadrilionário. Eu sou uma pessoa extremamente rica. Sabe por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus viva dentro de mim, que é o Espírito Santo. Ele estava pairando sobre a minha vida vazia e sem forma. Quando entrou dentro de mim, encontrou uma terra que ele pôde, então, se fazer, se criar, se multiplicar, etc, etc, etc. Então, eu sou prova viva de que a palavra de Deus é verdadeira. E eu aprovei muitas vezes, e sempre ela atendeu às minhas aspirações. Então, muitas pessoas estão dentro das igrejas, são pessoas de fé, pessoas que acreditam em Deus, mas elas não colocam, não dão receptividade, elas não dão atenção à palavra de Deus. A palavra precisa ser ouvida, é ou não é? Eu falo uma palavra, se você não tiver ouvidos para ouvir, não adianta nada eu ter falado para você, é ou não é? Não é assim? Você fala com seu filho, sua filha, e seu filho não ouve, então não adiantou você ter falado. Agora, quando a audição, quando a pessoa ouve, atenta, então há uma harmonia, um casamento. E então, o que não era possível se torna possível por causa da força, do poder da palavra de Deus, que carrega o Espírito Santo. A palavra de Deus carrega o Espírito de Deus, carrega o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo vivo que se fez carne. Então, quando nós aceitamos e obedecemos a palavra dele, nós estamos obedecendo a ele. Então, tem que acontecer uma novidade de vida. E é isso que nós temos dividido com as pessoas.
Essa é a riqueza incalculável que nós temos dividido com as pessoas, tentando fazê-los compreender a importância de receber a palavra. Por exemplo, imagine você pede água e nós então oferecemos a água, mas você não tem um copo para botar água, então não adianta água. Não adianta, como é que você vai beber água? Nós temos que trazer, nós temos que oferecer para você a água e o copo. Deus ofereceu para você a sua vida. E a água é o Espírito Santo, ele está só esperando você dizer sim para poder entrar na sua vida e torná-la com forma e cheia da presença de Deus. Foi o que aconteceu logo no início da criação, que você pode ler na sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, primeiro capítulo, você vai ler isso. Graças a Deus. A tia caiu na lábia desse safado. Dá dinheiro pra essa igreja mesmo ganhando quase nada. Tá enganando essas pessoas com mentiras e falsas coisas. Tudo encenado. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Eu soube que o Silvio Santos, os Machado de Carvalho, estão pensando em vender a Record. Ministro, o que é que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo Bispo de Macedo? Se eu fosse o senhor, ele cancelaria esse contrato. No meio de toda essa confusão com as investigações contra a sua igreja, reunir tanta gente pode parecer provocação. Você está mexendo com gente muito poderosa, Jim. Eu tô com medo. Por favor, tenta me esconder alguma coisa. Agora é hora de atacar. Eu quero que você saiba de uma coisa. Esse filme vai mostrar para as pessoas que pensam, que raciocinam, que não adianta barrar, tentar obstruir uma fonte cuja água vem do Altíssimo. Não é possível. Chega um momento que todas as pedras, todas as barreiras, elas pulam para fora e a água acaba jorrando. Assim é a palavra que vem da boca de Deus. Ela, cedo ou tarde, vai trazer o fruto, o benefício. Nós vamos, e por causa disso, né, por causa dessa fé, por causa dessa palavra que Deus nos deu, então, as perseguições malignas, diabólicas, surgiram. E quem tem sido o maior vilão das perseguições? Monitorado por algumas organizações. A mídia. E nós temos, então, mais um testemunho de pessoas que foram enganadas pelo fake news, as notícias falsas, pessoas que comem e não sabem o que estão comendo. E eu queria que você prestasse atenção nesse testemunho. Meu nome é Marco Antônio, tenho 51 anos, trabalhei durante 13 anos num jornal muito conhecido aqui no Brasil, na área da impressão. Então, durante esses 13 anos, eu trabalhando no fotolito, passando para a chapa, indo para o cilindro da máquina, então ali saiu o jornal
Então esse jornal vinha nas nossas mãos, então eu via várias coisas aqui a respeito do Bispo Macedo, que ele enganava as pessoas. Então quando tinha vários eventos ali no Maracanã, então as pessoas falavam dentro da empresa que ele roubava as pessoas, que ele enganava as pessoas. Então isso tudo passou na minha mão, então a ponto de confundir a minha cabeça, se é certo, se é errado, mas eu vi as matérias, como a Polícia Federal prendeu o Bispo Macedo também, eu acompanhei isso tudo. O Macedo foi cercado por policiais. Os meus amigos lá no trabalho daquele jornal, eles criticavam como é que pode uma pessoa ir para uma igreja e ficar duro, levava o dinheiro todo. Como é que pode as pessoas se lançar, dar tudo lá para o Bispo Macedo? O Bispo Macedo está ficando rico. Então eles falavam, os funcionários, o cara que vai para um lugar desse faz uma lavagem cerebral. Eles criticavam, olha lá, vai levar o dinheiro todo. A pessoa que for para uma igreja dessa vai sair sem nada. Então eu via na programação da igreja pessoas curadas, libertas. Então eu falei, pô, se todo mundo fala mal desse lugar, então eu vou lá investigar. Eu vou ver se realmente é isso que o povo está falando da igreja. Eu comecei a ver que eu tinha que ter uma mudança de vida. Então, onde eu comecei a usar a minha fé e aquele conflito que eu tinha lá na empresa, eu estava vendo que é tudo para mim não mudar a minha vida. Eu não tenho uma melhora de vida. Então, eu comecei a praticar o ato de fé indo para a Igreja Universal. E frequentando a igreja, eu via mudança das pessoas. Então, eu cheguei à conclusão, naquele momento, aquelas matérias, eu sempre por dentro das notícias, lendo tudo que tinha ali, eu via que aquilo tudo era mentira. Eu cheguei à conclusão que as pessoas que estavam ali na igreja tinham realmente uma mudança de vida. Aonde eu pedi para mim também, eu quero mudar. A Igreja Universal, ela trabalha somente com a verdade, ela não trabalha com a mentira. E no jornal só tinha mentira, calúnia, perseguições. Então, realmente, cheguei à conclusão que a Igreja Universal, ela é realmente uma igreja viva, uma igreja que tem o poder de Deus. Então, a expectativa é muito grande desse filme do Bispo Macedo, Nada a Perder. Eu que vivi nessa época, trabalhando no jornal o Globo, presenciei as perseguições que tinha a igreja. Então, eu tenho certeza que a pessoa que vê o filme Nada a Perder, ela vai ficar maravilhada. Deixa eu falar uma coisa para vocês explicar. O trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, o sucesso, a grandeza dele, não se deve à minha sabedoria, à minha inteligência, à minha capacidade de manipulação. Eu não teria essa capacidade. O trabalho de Deus é muito, infinitamente maior para que um homem possa executá-lo. Mas o que acontece é o que nós acabamos de falar. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós levamos as pessoas à palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando recebe, ou melhor, quando ela chega, quando ela cai numa terra boa, ela produz os frutos que nós estamos vendo. Foi o que aconteceu comigo. A palavra de Deus caiu na boa terra. Enquanto eu era de outra religião tradicional, enquanto eu era carola, enquanto eu era enganado, porque eu nunca conhecia a palavra de Deus, eu não sabia nem que existia a Bíblia. Eu comia na mão dos padres, eu comia na mão dos cardeais, eu comia na mão das pessoas. Mas quando um dia eu tive acesso à palavra de Deus, foi uma maravilha, porque eu fiquei livre. Eu deixei de ficar na dependência de patrão, eu deixei de ficar na dependência de governo, eu deixei de ficar
comendo na mão dos homens, das pessoas. E isso que aconteceu comigo é o que nós começamos a praticar, a dar para as pessoas. Nós começamos a divulgar isso, passar para as pessoas. E o que aconteceu? A própria palavra foi desenvolvendo, foi curando, foi libertando, foi salvando, foi purificando. A própria palavra foi libertando as pessoas das suas mazelas, das suas bruxarias, feitiçarias, magias, foi libertando dos deuses de pau, de pedra, de metal. E o Deus vivo passou a habitar dentro das pessoas, e aí nós temos a Igreja Universal correndo o mundo inteiro. Quem é o responsável pela mídia perseguidora? É justamente a imprensa marrom, a imprensa religiosa, a imprensa que é cuidada pelo clero romano. O clero romano é que dirige essa imprensa hostil à palavra de Deus. Mas ninguém consegue parar a palavra de Deus. Como que vai parar a palavra do Altíssimo? De jeito nenhum. Não tem ninguém, não tem diabo, não tem inferno, não tem política, não tem nada nesse mundo que possa parar a palavra, a divulgação, a grandeza e o poder da palavra de Deus. Veja só o caso dessa jovem ou dessa senhora, que também um dia chegou na Igreja Universal e ouviu e deixou a palavra penetrar na sua terra e a terra frutificou. Vamos ouvi-la. Meu nome é Valéria, sou empresária e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa que vem de uma família totalmente sofrida. A minha família, os meus pais, eles tinham muita dificuldade em criar os filhos. Então, faltava-se tudo para nós. Nós ganhávamos tudo dos outros, ganhávamos roupas, calçado e mal tínhamos nosso pai para nos dar amor. Então, a gente cresceu, eu cresci sem o afeto do pai e da mãe. E quando eu me casei, eu achei que a minha vida fosse ser um mar de rosas. Falei, poxa, agora eu casei, né? Encontrei um marido, uma pessoa boa que vai me fazer feliz. E por um certo tempo fui, né? Tive uma felicidade temporária. Aí, de repente, começou os problemas maiores, os conflitos. Tive meus filhos, a minha filha, né, a mais velha, ela teve um problema muito sério no intestino. E depois eu tive os outros 2 filhos com problema de pulmão. Os 2 tinham, devido também a eu fumar na época, né? Então, eram, assim, crianças que cresceram com fumante, né? E eu também fui tendo problemas de saúde também. Eu tive reumatismo, tive mioma, tive 9 nódulos de mioma e fomos tendo problemas de dívidas, né? E com isso a gente não tinha paz, eu não tinha paz. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, agoniada, uma pessoa triste, vazia. Eu estava totalmente perdida e religiosa ainda. Vinha de uma religião, né, que os meus pais me ensinaram, tradicional, onde eu tinha a Bíblia lá aberta, no Salmo 23, e só que faltava tudo dentro da minha casa. Eu tinha fé, eu queria agir a minha fé, eu queria ver um resultado na minha vida. Só que eu tinha devoções, eu tinha vários santos, imagens que eu cultuava dentro da minha casa. E quando uma não funcionava, eu passava para outra. Então não era um, era vários. Ao ponto de acreditar num elefante. Se eu virasse o elefante para a porta, que aquilo ia me atrair prosperidade, sorte. E que se eu colocasse as moedas do lado de um outro santo, eu ia ter riqueza, prosperidade, vida abundante. E a vida só afundando. E a vida totalmente perdida, que eu cheguei a comprar uma imagem maior do que minha filha. Maior. Coloquei no meu quarto e falei, vai me proteger de tudo. Aí teve um episódio, um dia eu limpando a casa, minha filha foi e derrubou esta imagem. E no que ela derrubou, quebrou, né? Porque era louça, quebrou. E eu fui e bati nela. Muito revoltada com a situação, dei uma surra nela, bati nela, falei, não pode fazer isso e tal. Tamanho era o nervosismo, a falta de controle, né? Tamanho era como eu me sentia perdida, né? Eu me sentia uma pessoa totalmente perdida. Eu falei, não, para mim não tem mais o que, né? Não tem vida para mim, não há vida. Isso não é vida, isso é sofrimento. E cheguei a duvidar de Deus, porque eu falei assim, se Deus existisse, eu não estaria sofrendo, passando por isso. E nesse dia, eu ligando a televisão de madrugada, ouvi um testemunho que se identificava muito com o meu.
Só que como eu era uma pessoa que não acreditava nas coisas que vinham da Universal, falavam que era seita, falavam que era o anticristo, o bispo era o anticristo. E que aí, quando teve o acontecimento lá da prisão, né, do bispo, a gente falou, olha, tá vendo? Então, era realmente verdade, ele é tudo isso mesmo, ele rouba, ele faz e acontece, então vai ter que pagar, merece, né? Então, foi algo assim que criou uma indignação muito maior, né? Muito maior em mim. E eu via que era um problema, assim, que eu enfrentava, mas eu não entendia, porque tudo que eu via à minha volta era que a igreja não era legal, não era um bom lugar para mim. Eu assistindo esse testemunho, eu comecei a duvidar, já de início. Mesmo vendo que era parecido com o meu, eu falava, não, esse testemunho foi mais um comprado, esse testemunho foi pago, não é possível. Mas eu falei, não, eu vou assistir até o final. Aí, quando chegou até o final desse testemunho, eu chorei muito com ele, porque contava a minha vida, contava tudo que eu estava vivendo, exatamente tudo, igualzinho a minha vida. Aí, quando chegou no final, eu falei, não. A menina fez o convite, né, para ir à igreja, você que está passando pelo que eu passei, etc. Eu peguei e falei para o meu esposo, vamos, porque eu não aguento mais. Ou Deus existe e muda a minha vida, ou não tem mais saída para mim. O impacto de eu chegar na igreja foi algo assim muito forte, porque quando eu cheguei, eu não vi nada, não vi imagens, só vi um homem lá com uma Bíblia na mão, lendo a Bíblia, coisa que eu não era acostumada a ver, né? A gente pegava um folheto e lia aquele folheto, a gente não lia a Bíblia, a gente tinha a Bíblia aberta, mas a gente não parava para meditar na Bíblia. Eu vi que era algo diferente de tudo que eu tinha vivido até ali, né? Tudo, eu achei assim algo estranho para mim, de princípio. Estranhei muito e falei, poxa vida, mas só oração, só ler a Bíblia, só não precisa ter nada, não precisa ter imagem, né? Não precisa ter contato com nada, é só isso e pronto, né? Só que quando eu saí dali, eu dormi, eu tive paz e comecei a voltar mais vezes. E eu notei o quê? Que aquele testemunho que eu falei é comprado, não poderia ser comprado, porque estava acontecendo na minha vida. Eu estava vendo a diferença na minha vida. Eu estava sendo curada dos nódulos, do mioma. Eu estava sendo curada de tudo, toda a enfermidade, todo o nervosismo, toda a depressão. Eu não tinha mais vontade de chorar, né? Eu não tinha mais, eu tinha alegria, né? Ao invés de chorar, eu queria estar na igreja, eu queria estar buscando, eu queria estar, né, com a minha família, em comunhão. Os meus filhos foram curados e eu não paguei nada. Foi algo assim muito forte que eu falei, não, é aqui o meu lugar. Daqui ninguém me tira mais. Tudo que os homens de Deus ia passando, a gente ia examinando a palavra, né, a escritura, ia vendo que realmente o que ele falava constava ali. Então, eu via o quê? Que eu estava totalmente errada. A minha vida era totalmente errada. Então, eu não podia ter frutos bons, sendo que eu fazia algo tudo, né, diferente do que estava mandando a palavra fazer. E com isso eu fui me desfazendo dos ídolos, eu fui me desfazendo da minha fé religiosa, né? Que era aquela religião que eu tinha que, né, ser fiel àquilo que eu via. E eu passei a crer num Deus que eu não via. Eu não via, mas eu sentia Ele trabalhando na minha vida. E eu ouvia falar do Espírito Santo, né? Eu ouvia nas reuniões falando, você que quer o Espírito Santo, vem aqui na frente, né? E falava-se do Espírito Santo, e eu via o brilho diferente nas pessoas que tinham o Espírito Santo. E eu ouvia daí testemunhos frente a frente na minha igreja, né? Pessoas falando que recebeu o Espírito Santo, que estava diferente. E a gente via, era notório, né? O que me despertou, né, para receber o Espírito Santo foi aquele livro Caboclos e Guias, né? Que eu li todo ele. Me identifiquei muito porque a minha fé era aquilo, né, que eu via ali. E aí eu trouxe isso para a minha vida. Eu falei assim, não, até hoje eu sofri porque eu não tenho Espírito Santo. Então eu quero o Espírito Santo porque eu quero ser completa, né? Me nasceu uma sede muito grande do Espírito Santo. Eu falei, se todos têm o Espírito Santo e é feliz, então eu falei, eu quero esse Espírito Santo para mim. O que é o Espírito Santo? E fui me aprofundar sobre o Espírito Santo, né? E numa maravilhosa quarta-feira à noite, né? Eu fui selada com o Espírito Santo. Foi algo assim extraordinário, sem palavras, né? Foi o dia, assim, foi o dia. Foi a noite, mas foi o dia, o meu dia, né? Foi aquele dia que Deus separou para mim. Eu recebi
Deus dentro de mim, né? Eu recebi aquela força, né? Aquele poder dele dentro de mim. E me faltava palavras, né? Me faltava palavras para agradecer, né? Para agradecer a Deus por estar ali, por ter sido resgatada daquele mundo que eu sofria, né? E foi ali que Deus me selou, foi ali que Deus me garantiu que era comigo, foi a garantia que eu recebi de Deus. Foi tão maravilhoso, foi tão glorioso em mim aquilo, que eu queria falar para todos. Eu queria falar, eu saí dali falando para o meu marido, né, que meu marido ainda não tinha sido. E eu falei, amor, aconteceu isso assim, assim. E já fui falando com ele falou, verdade. E ele também já foi querendo buscar, né? E aí eu saía falando para as outras pessoas, para meus amigos. Eu falava, nossa, hoje é diferente, a minha vida é transformada. E Deus foi contando comigo, né? E eu fui falando desse amor de Deus para as pessoas. Então, eu que vivi uma vida, né, miserável, uma vida restrita, reservada de tudo. Hoje a gente tem uma vida regalada. Hoje a gente tem 2 empresas, hoje somos empresário. Eu que era perseguidora da igreja, né? Achava que a igreja ia me tomar tudo que eu tinha, né? Pelo contrário, me tomou todos os meus problemas. Hoje eu sou uma pessoa realmente realizada, né? Em todos os sentidos. Depois, né, que eu tive esse encontro com Deus, eu passei a buscar pela minha família, né? Buscar com toda a sede por eles. E hoje eles estão todos comigo, graças a Deus. A minha casa hoje serve ao Senhor, todos eles. Você vê o caso da Valéria. Ela deu uma surra na filha dela por causa de uma imagem que se quebrou, o santo que se quebrou. Não tem... Como é que pode? A pessoa não pensa, meu Deus do céu. Não pensa. Dá comidinha para o elefante para ter sorte. O outro dá arroz, coloca arroz lá no pé do Buda. O Buda gordo, forte, sorrindo, e ele come arroz, mas o arroz não sai de lá. Quer dizer, as pessoas se aderem a essa religiosidade, essa prática, que não traz nenhum benefício para ela, mas não traz nada, zero. Não traz nem esperança, não dá nem esperança para elas. Agora, a palavra de Deus, ela dá fé, dá força, dá coragem, dá ânimo, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão e faz a gente se comunicar com Ele sem precisar de ninguém, que é o que nós vamos fazer agora. Eu vou falar com Ele por você, mas você também vai falar com Ele por si próprio, tá bom? Vamos unir a nossa fé e chegar até diante do trono do Altíssimo. Só Deus sabe o que eu sinto, só Deus sabe a minha história. Meu passado só Deus sabe, e o que estou sentindo agora. Só Deus sabe o quanto eu choro, só Deus sabe o meu viver. O que muitos não entendem, só meu Deus pode saber. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos como chama iluminam os meus dias. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Agora mesmo, meu Pai, nós entramos na Tua presença. Nós entramos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor já está em nossa presença. Onde quer que haja alguém que invoque o Teu nome, neste momento, essa criatura se faz presente diante de Ti. Mas o Senhor já estava presente lá com ela. Mas agora, quando há essa combinação, esse casamento, essa concordância, o Senhor e nós
então há resposta, porque é o que diz a tua palavra. O Senhor Jesus disse que se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, será feito no céu. Então, agora mesmo nós concordamos, meu Senhor. Eu, essa pessoa que está orando comigo e as demais também, e o Senhor, sobretudo, nós concordamos, meu Pai, no cumprimento da tua palavra. O cumprimento da tua palavra. Então, agora mesmo, da mesma forma como o Senhor falou, haja luz e a luz se fez, as trevas não resistiram à tua palavra. Então, agora mesmo, em o nome do Senhor Jesus, haja saúde nesse corpo doente, enfermo, oprimido, haja libertação, haja luz para estes olhos que têm estado cegos, haja entendimento para compreender a tua palavra, haja ouvidos para entender, ouvir a tua voz, meu Pai. Haja, meu Senhor, libertação agora para tantos quantos estão ligados conosco. Haja, meu Deus, poder nesta água, fluidifique esta água, para quando dela bebermos, Senhor, haja luz, haja saúde, haja vida, haja resposta, haja vida. A tua palavra que é vida, que é espírito e vida, penetre agora para fazer notória na vida dessa criatura que ainda duvida, essa criatura que ainda fica reticente com respeito à tua palavra. Ela adere a qualquer religião, mas não adere à tua palavra. Então seja ela agora, meu Pai, liberta de si mesma. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, haja vida, por onde quer que haja alguém ouvindo esta oração, haja resposta, haja libertação, porque o teu povo, meu Pai, está cansado de ouvir promessas e mais promessas. O teu povo quer resposta e o Senhor também quer a terra boa para poder derramar a tua água, a tua palavra e fazer nascer uma nova criatura ou novas criaturas. Faça, meu Deus, então acontecer agora o manancial de vida na vida de todos os que me ouvem, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta água abençoada venha fazer o efeito agora na vida dos que creem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Vamos beber da água. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga a sua Bíblia. Pois é, minha amiga, meu amigo, preste atenção. Às vezes eu fico me olhando no espelho e falando, você, quem é você? Uma pessoa franzina, uma pessoa que não tem assim, nenhuma expressão, não tem nada que agrade. Mas essa criatura tão assim insignificante, quando permitiu que a água da palavra viesse frutificar,
ter resposta aqui dentro da minha alma, então aconteceu o surgimento de um trabalho que está sendo desenvolvido em mais de 110 países pelo mundo. Mas não sou eu. Eu apenas falei e falo, como eu estou fazendo aqui agora, ensinando diariamente a palavra de Deus. Mas as pessoas inteligentes, as pessoas que percebem, que pensam, que raciocinam, as pessoas que não vivem na base da emoção, as pessoas que pensam, realmente tem alguma coisa diferente. E elas acabam descobrindo as grandezas de Deus na sua palavra. E é isso, minha amiga, meu amigo, que eu convido você nesta quarta-feira. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, tanto aqui no Templo de Salomão, como qualquer igreja universal do Reino de Deus, meditação, estudo da palavra de Deus, mas à luz do Espírito Santo. Não é a luz da sabedoria humana, não. É a luz da revelação do Espírito de Deus, nesta quarta-feira. Tá bom? Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.